Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 41. Hoje nós vamos fazer esse tutorial aqui, ó, do grupo 3. Recordando com vocês, nós dividimos as variações do ponto meio segredo em grupos, né? Então, só para recordar, as variações do ponto meio segredo, a variação 1 é só com ponto meio segredo, a variação 2 é ponto meio segredo e ponto alto e ponto duplo. A variação 3, ponto meio segredo com ponto baixo e ponto baixo com laçada. A variação 4, ponto meio segredo e ponto pipoca. A variação 5, ponto meio segredo, ponto pé de galinha. A variação 6, ponto meio segredo e ponto folha. A variação 7, ponto meio segredo e ponto rococó. E a variação 8, nós estamos colocando ponto meio segredos com mais de uma variação de pontos. Então, todas as vezes que entrar mais de um ponto tradicional, junto com o ponto meio segredo, nós estamos classificando de variação 8. Então, hoje esse tutorial é da variação número 3, porque aqui só tem ponto meio segredo e ponto baixo com laçada. Então, vamos ver como é que nós desenvolvemos este tutorial aqui, ó. Hoje eu trouxe uma linha princesinha da grossa, que é de polietileno, né? Ela vai facilitar, porque sendo um fio grosso, ele vai nos ajudar a enxergar mais de perto, né? Como que foi feito esse tutorial. Então, vamos ver. Nós temos que pegar uma agulha também um pouquinho mais grossa, visto que a linha é mais grossa, né? Então, nós estamos pegando aqui uma agulha de 2,10 milímetros e vamos começar a fazer, então, esta amostra. 2 enroladas na agulha, estou fazendo a primeira correntinha. Apertei, firmei, pronto. A primeira correntinha ficou pronta. Nós vamos começar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10. Não precisa ser 10 não, porque 10 é muito, dá um tutorial maior. Então, vamos começar com menos pontos meio segredos, né? Ponto meio segredo para começar. Deixa eu ver se eu fiz ele normal ou se eu já fiz. Já fiz ele com 2 pontos baixos aqui, ó, com laçada. Então, este é o detalhe, né? Este é o detalhe desse tutorial. Ao invés de colocar aqui apenas um ponto baixo, nós vamos colocar aqui, ó, 2 pontos baixos com laçada. Então, estou dando laçada, estamos colocando 2 pontos baixos, uma correntinha, faço o próximo ponto meio segredo. Então, o detalhe desse tutorial é somente esse, ó, 2 pontos baixos com laçada, na primeira carreira, porque depois tem mais um detalhe. Então, nós vamos fazer aqui, não precisa mais do que 6. 6 já vai dar para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos fazendo o ponto meio segredo com 2 pontos baixos com laçada, ao invés de um ponto baixo normal. Uma correntinha, mais um ponto meio segredo. Mais uma correntinha. Mais um ponto meio segredo, esse com laçado, ponto baixo, né? 2 pontos baixos com laçada, mais um ponto meio segredo, vamos ver quantos que já tem? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou ler só mais um, 7. A laçadinha, que é super importante, né, moçada? Para fazer o diferencial nesse tutorial. Agora, 1, 2, 3, vamos virar. Estamos virando aqui novamente o ponto meio segredo. Com o detalhe, né? 2 pontos baixos com laçada. Vamos colocar uma correntinha e agora nós vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo da primeira carreira com um ponto baixo. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Um ponto meio segredo com 2 laçadas para fazer o ponto baixo. E são 2 pontos baixos também. Uma correntinha. Agora, esse aqui, ó, eu vou prender no mesmo lugar.
Um eu prendo no mesmo lugar e um eu passo para o próximo. Então, aqui novamente um ponto meio segredo com 2 laçadas para fazer os 2 pontos baixos. Estou fazendo assim? Pronto, vou prender no próximo. Mais um ponto meio segredo com laçada, 2 pontos baixos com laçada, separando, né? Um fio de 2 fios, um fio à sua direita e 2 fios à sua esquerda. Este eu vou prender aqui no mesmo lugar. Então, qual que é a sequência desse tutorial? O tempo todo você vai fazer isso. Um ponto meio segredo no mesmo lugar e um ponto meio segredo no próximo ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, esse procedimento você vai fazer o tempo todo, tanto na carreira pelo direito quanto na carreira pelo avesso. Agora eu vou fazer mais um ponto meio segredo. O detalhe desse ponto meio segredo é que ele tem dois pontos baixos com laçada. Ó, um eu vou prender no mesmo lugar. Faço mais um ponto meio segredo. Laçada, não pode esquecer da laçada, porque a laçada na agulha vai fazer com que esse ponto baixo ele fique mais saliente. E é isso que vai dar a beleza nesse tutorial. Vamos fazer mais um ponto aqui meio segredo, a laçada, não podemos esquecer da laçada, né? A laçada na agulha. E esse vamos prender aqui no mesmo lugar, ó. Então, esta é a sequência deste tutorial. É um ponto meio segredo, com 2 pontos baixos com laçada e prende um no mesmo lugar e um no próximo ponto meio segredo da carreira de baixo. Vou repetir de novo, o ponto meio segredo, com 2 pontos baixos com laçada, e vamos prender, ó, já prendi, nesse eu prendi um, aqui não, então agora eu vou prender no mesmo lugar novamente. Com um ponto baixo, e vamos dar sequência aos pontos meio segredos. Um ponto baixo com laçada, 2 pontos baixos com laçada, uma correntinha, vou prender no próximo. Mais um ponto meio segredo, a laçada que eu não posso esquecer, 2 pontos baixos com laçada, voltando atrás, pegando direitinho e vou prender no mesmo lugar. Mais um ponto meio segredo, a laçada na agulha que eu não posso esquecer e uma correntinha. Vamos prender no próximo. Vamos fazer mais um para ficar no mesmo lugar, porque este é o detalhe, né, desse tutorial. Vamos prender um no mesmo lugar. E agora vamos subir 3 correntinhas para fazer a virada. Vamos fazer um ponto meio segredo, com os 2 pontos baixos, né, com a laçada, que eu não posso esquecer. Quando perde assim, é só voltar de novo atrás, né? Que a gente consegue pegar. Uma correntinha. Agora, na hora da virada, moçada, vocês vão ignorar aquele ponto meio segredo que eu repeti no mesmo lugar. Vocês vão fazer de conta que ele não existe. E vocês vão saltar ele. Vocês vão prender somente no ponto meio segredo que nós colocamos entre um ponto e outro. Aqui eu vou fazer novamente um ponto meio segredo. Com as laçadas, normalmente, né? As 2, que é do detalhe deste tutorial. Aí vou prender um no mesmo lugar. Vou seguir a mesma regra, tá? Eu ignoro o ponto meio segredo da carreira de baixo que eu prendi no mesmo lugar. Eu só vou prender nos pontos onde eu prendi de um ponto meio segredo ao outro. E esses eu vou ignorando e vou fazer o mesmo procedimento. Fazendo os pontos meio segredos com 2 pontos baixos com laçada,
vou ignorar este aqui, ó, que está no mesmo lugar, e vou prender aqui no outro. Então, assim, a partir da terceira carreira, né, já fica bem repetitivo e é só você seguir um no mesmo lugar. O próximo, eu já vou passar para o ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, aqui, ó, esse eu ignoro. Esse ponto aqui, ó, eu vou ignorar, porque ele está no mesmo lugar. Nós vamos prender aqui no próximo. E assim nós vamos fazendo, né? Toda essa carreira, seguindo exatamente esse procedimento, que é passar essas linhas de polietileno, na hora que elas soltam fiapo, você tem que tomar bastante cuidado. Pronto. Resolvemos. Então, agora, ó, vocês estão vendo que é no mesmo lugar. Agora, o próximo ponto meio segredo, nós já vamos para pode esquecer da laçada na agulha. Dois pontos baixos com laçada. E nós vamos para o próximo. Esse eu ignoro, prendo neste. Novamente o ponto meio segredo, com 2 laçadas, para fazer os pontos baixos, uma correntinha. Ó, esse eu ponho no mesmo lugar. Mais um ponto meio segredo. Uma correntinha, vou ignorar esse e vou colocar no próximo. Então, vocês perceberam que no princípio, quando você começa a fazer esse tutorial, parece que o crochê vai embabadar. Mas vocês estão vendo que à medida que a gente vai prosseguindo com o tutorial, esse embabadado, ele desaparece. E o crochê passa a tomar o porte, né? Plano. Porém, vocês percebem que ele vai ficar em alto relevo. Ó, quase que eu esqueci de dar a laçada na agulha. Não pode esquecer. Bom, este aqui nós vamos prender, saltando esse que eu ignoro, né? Então, nós vamos prender aqui, ó. No próximo, que está entre 2 pontos meio segredos. Vamos fazer novamente um ponto meio segredo. Não posso esquecer a laçada. Quando a gente está fazendo assim, a gente costuma ir no automático e acaba esquecendo algum detalhe. Então, tem que prestar atenção. Mais um ponto meio segredo. Os 2 pontos baixos com laçada, separando um fio de 2 fios, uma correntinha. Ignoro este aqui, ó, que está no mesmo lugar. E nós vamos prender aqui no último. Como esse é o último, eu não vou fazer no mesmo lugar, não. Porque vocês estão percebendo, ó, que o crochê ele fica bem repolhudo exatamente por causa dos pontos meio segredos que nós estamos colocando no mesmo lugar e a gente não prende ele mais. Então ele fica solto. É ele que vai dar essa sensação no crochê de relevo, de dimensional. Então aqui, ó, já fiz uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas e nós estamos agora já fazendo o ponto meio segredo da virada, né? Que é a mesma coisa. 2 correntinhas, 2 pontos baixos com laçada, dentro do ponto meio segredo, uma correntinha. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui, como eu não pus no mesmo lugar, então eu já coloquei aqui, ó. Se o crochê for circular, vai ficar mais fácil, né, para nós. Por quê? Porque você não vai precisar de ficar pondo uma carreira pelo direito ou pelo avesso. Você vai simplesmente rodar. Então, você vai subir de carreira conforme eu já ensinei para vocês como que muda de carreira num crochê circular. Mas o procedimento aqui vai ser sempre o mesmo, tá? Ele tanto fica bem, quando esse tutorial vai ficar bom, se você fizer ele num crochê circular ou como num crochê para lá e para cá, como esse que eu estou fazendo aqui, né? Essa amostra é para lá e para cá. Vou seguir o mesmo procedimento, eu vou ignorar esse que está no mesmo lugar e vou prender no próximo.
da terceira carreira em diante, vocês estão percebendo que o tutorial é totalmente repetitivo. Tanto a carreira que nós fazemos indo pelo direito quanto pelo avesso, é a mesma coisa, ó. Esse eu repito no mesmo lugar. O próximo ponto meio segredo, eu já vou passar para o próximo ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, todos esses aqui, ó, que eu coloquei no mesmo lugar, nós vamos ignorá-los o tempo todo. Eles ficam soltos. Nós vamos prender somente nos que estão entre dois pontos meio segredos. E aqui eu faço um outro também para ficar no mesmo lugar. Então, vocês estão vendo que esse tutorial, ele é bastante simples, porque ele não tem muita novidade, não. A carreira dele é bem repetitiva. É só você tomar o cuidado de colocar dois pontos baixos com laçada, né? Não esquecer da laçada. E tomar o cuidado de ignorar sempre o ponto meio segredo que eu fiz e coloquei no mesmo lugar. Tendo esse cuidado, no instante a gente automatiza, né? A fazer esse tipo de atividade e o ponto rende bastante, conforme vocês estão vendo, né? Porque o ponto meio segredo ele gasta pouca linha e embora gaste pouca linha, ele vai ficar um tutorial um pouco mais fechado, para peças que vocês queiram um pouco mais fechadas, porque ele não é muito vazado, não. Ele fica um ponto em relevo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Ele está um ponto em relevo, como vocês podem perceber, ó. Ele está bastante em relevo e fica um tutorial mais fechado, né, gente? Eu gosto muito desse ponto para fazer roupa, viu, gente? A roupa fica muito bonita. Fica um trabalho em relevo, principalmente para peças que vocês não querem muito vazadas. Fica muito interessante, eu gosto muito. Mas dá para fazer qualquer coisa que vocês quiserem, é claro, né, gente? Em qualquer tipo de fio, fio fino, fio grosso, dá para fazer tudo. Cordão, então, fica muito interessante. Esse aqui para tapete, fazer a parte central do tapete, fica muito legal porque ele fica em relevo. Vai ficar em relevo e vai dar um visual muito bonito no cordão. Bom, eu deixei aqui então o tutorial que eu criei esse ponto. Eu deixei para terminar aqui para vocês verem, né? Numa linha mais fina, essa aqui é uma linha Cleia, para vocês sentirem, né? Como que fica o ponto numa linha um pouquinho mais fina e como que fica num pedaço de amostra um pouquinho maior. Porque assim vocês vão ter uma noção, né? De como que fica. Você olhando assim, ó, não tem a impressão de que ele é feito do jeito que ele é feito. Por quê? Porque ele é muito simples de se fazer. E quando você olha dessa forma aqui, ó, igual eu tô olhando aqui, só de olhar você não consegue tirar a amostra. Mas, aprendendo passo a passo, vocês estão vendo que é muito simples de se fazer, né, moçada? É claro que para essa linha mais fina, nós estamos usando aqui uma agulha, né, de 1,25 milímetros. Tá dando para ver muito não, mas é 1,25. Então, vamos aqui continuar, né, com esse tutorial em uma linha mais fina, mas para vocês perceberem que eu estou fazendo a mesma coisa. Então, vejam vocês aqui, ó. Nós estamos aqui nesse ponto, ó. Nós fizemos um no mesmo lugar, fizemos um no próximo e fizemos um outro ponto meio segredo que nós vamos também prender no mesmo lugar. Aqui, ó, no mesmo lugar. É tudo repetitivo, né, moçada? O ponto meio segredo, a laçada na agulha, um ponto baixo com laçada, dois pontos baixos com laçada, uma correntinha. Ó, vou ignorar este aqui, ó, porque ele está no mesmo lugar, e vou prender no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, um ponto baixo,
outra laçada na agulha, 2 pontos baixos, uma correntinha, este no mesmo lugar. Uma correntinha grande, segura a base dela, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, 2 laçadas na agulha, uma correntinha. Esse eu vou passar para o próximo, porque eu já repeti um aqui. Então, vamos para o próximo ponto meio segredo. Eu ignoro esse que está no mesmo lugar. E vamos uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, um ponto baixo, mais uma laçada na agulha, mais um ponto baixo, uma correntinha. Esse eu vou colocar no mesmo lugar. Uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, um ponto baixo, uma segunda laçada na agulha, um ponto baixo, e agora nós vamos prender no próximo ponto meio segredo, porque este aqui, ó, que está no mesmo lugar, nós ignoramos. Então, vamos prender no próximo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, outro ponto baixo com laçada, uma correntinha pequena no mesmo lugar. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha para o primeiro ponto baixo, outra laçada na agulha para o segundo ponto baixo, uma correntinha. Agora, nós já prendemos no mesmo lugar. Então, nós vamos saltar, ó, este aqui da carreira de baixo, que estava no mesmo lugar, e vamos prender aqui no próximo. Uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma correntinha, vou prender no mesmo lugar. Novamente, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, uma laçada na agulha, um ponto baixo, 2 pontos baixos com laçada, uma correntinha, vou prender aqui, ó, no mesmo lugar. Vamos fazer um para colocar no mesmo lugar aqui. Mais um ponto meio segredo, com 2 pontos baixos com laçada, vou prender no mesmo lugar. Agora eu vou fazer a virada. 1, 2, 3 correntinhas, vou puxar, fazer a virada, fazer o ponto meio segredo com 2 pontos baixos com laçada e vou prender, vou ignorar esse aqui, ó, porque foi o que eu pus no mesmo lugar, e vou prender no próximo ponto meio segredo. Bom, como agora nós vamos encerrar o tutorial, porque ele já está de um tamanho suficiente para a gente enxergar o que foi feito, quando vocês fizerem esse tipo de ponto em qualquer tipo de trabalho, a última carreira, para encerrar o trabalho, vocês vão fazer dessa maneira que eu estou fazendo aqui, ó. Vocês não vão repetir no mesmo lugar. Vocês vão saltar aquele que eu repeti no mesmo lugar, saltem ele e continuem fazendo normalmente, ó. Mais um ponto meio segredo, com os 2 pontos baixos com laçada, que é o detalhe, né, desse tutorial. Vou saltar este aqui, ó. Estou saltando esse que estava no mesmo lugar, estou prendendo no próximo ponto meio segredo. Então, a última carreira de encerramento desse tipo de ponto, né, desse tutorial, vocês vão fazer dessa forma. Vocês vão fazer só com ponto meio segredo, saltando aqueles pontos meio segredos que eu coloquei no mesmo lugar, mas vocês não vão repetir o ponto segredo do mesmo lugar, porque senão ele vai ficar solto. Então, nós encerramos desta forma aqui, ó, para que o acabamento da peça fica horizontal. Agora, caso você queira, né, que o acabamento da peça fique assim, ó, com essas pipoquinhas, né, com essas pipoquinhas assim para fora, não é o ponto pipoca, mas fique com esses acabamentos assim, ó, irregulares, então vocês podem terminar assim, não tem problema não. Agora, eu já prefiro fazer assim, ó, para que o acabamento fique mais reto, porque assim, caso vocês queiram, né,
utilizar esse trabalho, por exemplo, para fazer uma parte central de um tapete de cordão, então vocês vão precisar de fazer essa carreira, porque depois vem um bico, né, no tapete, e vocês precisam de que essa última carreira ela esteja na horizontal para não atrapalhar o bico. Então, qualquer peça que vocês tiverem, né, e vocês precisam que esse tutorial ele seja igual, né? Quando começou, ele começou reto, para ele também terminar reto. Então, vocês fazem essa carreira que eu estou ensinando aqui, ó, para terminar o trabalho, que é exatamente o ponto meio segredo, com 2 pontos baixos com laçada, sem fazer o ponto meio segredo no mesmo lugar. Aí vocês estão conseguindo, né, um acabamento plano, para que vocês possam, né, continuar fazendo o trabalho, se ele exigir mais um outro tipo de acabamento. Então, nós encerramos assim, né, moçada? Agora eu posso cortar. Eu sempre corto um pedacinho, porque caso a gente precise, a gente tem um pedacinho. Então, o tutorial ficou assim, moçada, ó. Fica um tecido muito interessante, embora ele seja repolhudo, né, em 3D, mas ele continua ainda sendo um ponto econômico e fica muito bonito, gente, em roupas. Eu tenho feito muito em mangas de roupas, customização. Você compra camisetinha sem manga, faz a manguinha com esse ponto. Nossa, fica muito lindo. Eu gosto dele para muitas coisas, e especialmente para roupa, viu, moçada? Em roupa ele fica muito bonito. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender essas novidades. Eu gostaria de saber de qual cidade que vocês estão me assistindo, para que eu possa ter uma ideia até onde que estão chegando os nossos trabalhos. Qualquer sugestão que vocês tenham, queridas, vocês podem colocar para mim nos comentários, que eu terei o maior prazer em tirar qualquer tipo de dificuldade, tá? Que Deus as abençoe. Estou só mostrando aqui para vocês o tutorial da próxima aula que nós vamos fazer. Vai ser exatamente este aqui, ó. Este aqui é com ponto pipoquinha, tá, moçada? Que Deus as abençoe poderosamente, minhas queridas.